No livro do profeta Jeremias, no capítulo 6, no verso 22, tem uma profecia que Jeremias lança. Diz: assim diz o Senhor, eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levanta dos confins da terra. Trazem arco e dardo, eles são cruéis e não usam de misericórdia. A sua voz ruge como o mar, e em cavalos vêm montados como guerreiros em ordem de batalha contra ti, ó filha de Sião. Ao ouvirmos a sua fama, afrouxam-se as nossas mãos, a angústia nos toma e dores como de parturiente. Não saiais ao campo, nem andeis pelo caminho, porque o inimigo tem espada, e há terror por todos os lados. Ó filha do meu povo, cinge-te de cilício e revolve-te na cinza. Pranteia como por filho único, pranto de amarguras, porque de súbito virá o destruidor sobre nós. Para uma nação que está acostumada a ver Deus fazer sinais, prodígios e maravilhas, para uma nação que está acostumada a ver coisas tremendas, para uma nação que tem a história do ministério de Moisés com os egípcios no deserto, para uma nação que está acostumada a ver glória tremenda, várias visões de sacerdotes no templo, no santuário, contemplando anjos, anjos se manifestando no meio do povo constantemente, histórias e mais histórias, para uma nação que tem a história de Davi, enfim, um histórico de conquistas, coisas tremendas, para uma nação que está acostumada a vencer exércitos sem levantar sequer uma espada. Deus dizia assim, ó, nessa peleja não tereis que pelejar, estai de pé e vede o livramento do Senhor. Coisas tremendas, exércitos se acampavam contra Jerusalém, e de repente Deus dizia assim, ó, pode sair lá fora e só catar os despojos. Um anjo passava, matava milhares. Para uma nação que está acostumada a isso, de repente vem um profeta e diz assim, vocês estão fritos, vocês estão perdidos, o inimigo vem aí com exército veloz, tem espada, tem lança, vai acabar com vocês. Só a fama deles já faz todos nós tremer. Isso, irmão, isto é um detalhe muito importante. Não interessa o que você está acostumado a ouvir, não interessa. Não interessa o que você está acostumado a ouvir, não interessa a rotina que os teus ouvidos têm contemplado. Interessa se todo dia aquilo que você estiver ouvindo é a palavra do Senhor, se realmente vem de Deus. A nação de Israel está acostumada a ouvir só glória. É glória, glória e glória. Só domínio, só conquista. De repente Deus diz assim, ó, tá tudo por água abaixo. Agora vocês serão quebrantados. No meio de vocês não tem nada que me agrada. Não tem nada que faça eu pelejar por vocês. Não tem nada que faça eu guerrear por vocês. Ao contrário, o inimigo que vem aí, eu o suscitei do norte. Eu chamei ele de meu servo. E eu mando ele contra vocês. Quem quiser ficar vivo, pode sair e se entregar, porque ninguém vai escapar da espada dele. Quem ficar na cidade vai morrer pela peste, quem sair para pelejar vai morrer pela espada, ninguém vai escapar, nem idoso, nem jovem, nem criança, nem mulher grávida, ninguém escapa. Quer escapar? Vão servi-lo como escravo. Esse é o problema. Que nós estamos aqui? Estamos diante da voz da restauração. Jeremias, um dos profetas citados quando Jesus pergunta quem dizem os homens ser o filho do homem, e dão um sinal para ele de 3 nomes que fizeram parte da restauração de Israel.
cada um à sua época. Hoje, a voz da restauração é isso aqui. É como Jeremias. A igreja está por aí, temos Deus, eu estou dizendo assim, besteira, tem nada. Que tem Deus o quê? Vão servir de capacho para o reinado do anticristo, não vai subir ninguém, não vai ter um batista arrebatado, não vai ter um assembleiano arrebatado. Esse cara é maluco. Como não? Temos por pai Abraão. Eu estou dizendo, vamos ver se tem. Não vai ter um batista arrebatado, não vai ter um da Universal, não vai ter um da Graça, não vai ter um, eu disse um, não vai ter um da Mundial, não vai ter um arrebatado dessa gente. Vai todo mundo ficar com a falsa fama de cristão, o anticristo vai vir atropelar todo mundo, atropelar em vários sentidos. Se alguém tentar dizer, não, sou de Jesus, está frito, vamos ver se vai resistir à tortura mesmo. Não vai resistir, sabe por que não vai resistir? Porque não tem conteúdo de palavra, ensinamento espiritual suficiente para resistir. Não tem fé suficiente. Viveu uma vida que, quando o anticristo bater o pé, o que vai ter de igrejas por aí se desmontando da noite para o dia. Então, meu irmão, veja bem, a voz da restauração é sempre nesse prumo. Aliás, é só nesse prumo. É pregar uma coisa que é escandalosa. Quando a igreja hoje pega o seu histórico na Bíblia e vê toda aquela glória, né, do passado, vê o tempo dos avivalistas, quando a igreja pega a sua história, ela se vê lá no alto. E eu hoje, a restauração, nós, geração Jesus Cristo hoje, nós estamos pregando que essa glória que a igreja teve já era. É coisa do passado e não faz parte do presente. A igreja caiu, a igreja adormeceu, a igreja deixou de cumprir o seu papel. Deus está falando com Jeremias, vou mandar a vara de correção, vou levar todo mundo como escravo, um dia, daqui a não sei quantos anos, eu vou trazer um povo de volta para habitar essa terra. Quem vai voltar? Aqueles que entenderam a correção de Deus. Poderão voltar redimidos. Terceira, quarta, quinta geração, sei lá quantos anos eles passariam cativos lá com Babilônia. Então, hoje, exatamente hoje, nós estamos vivendo esse cenário. Eu estou dizendo para a igreja que ela não tem autoridade, que ela é fraca. Recebi um e-mail de um rapaz, pastor, o que eu faço? Tem uma pessoa endemoniada em tal lugar, perto da minha casa, e eu chamei o meu pastor, fui lá na minha igreja, chamei o meu pastor para irmos lá expulsar o demônio dessa jovem. Chegou lá, o pastor não conseguiu, ficou com medo, e nós fomos embora e a pessoa continuou endemoniada. Eu falei assim, o problema é que você não está numa igreja, você não tem pastor e você não conhece Jesus Cristo. Alguém aceita isso? Que isso, a minha igreja é uma igreja de Deus, o meu pastor é um homem tão bonzinho, vai ver, ele é tão bonzinho que tem até chifre, igual o diabo. Evangelho não é para quem é bonzinho. A Bíblia fala de justiça. A justiça de Deus não é a nossa justiça é trapo de imundície. O meu ser bonzinho joga no lixo, vai para o inferno. Eu tenho que seguir a estrada do Evangelho de Jesus Cristo. Eu tenho uma regra, eu tenho um prumo. As minhas bondades, as minhas concepções não interessam nessa regra. Nós vamos ver aqui Jeremias. Jeremias está lá lamentando, ele também conhecido como profeta chorão, né? O profeta das lamentações. Nós temos o livro Lamentações de Jeremias. Daqui a pouco Jeremias dobra os seus joelhos e vai, Senhor, quando ele vem Senhor, Deus entra assim, ei, para! Eu não te chamei para interceder, eu te chamei para lançar o meu juízo. Tem muita gente que não entende a sua missão e acaba querendo ser mais bonzinho do que o próprio Deus. Isso aconteceu com Samuel, aconteceu com Jeremias, e sabe-se lá quantos outros nós vamos descobrir que aconteceu. Lembra quando Deus diz para Ezequiel, Ezequiel, essa cidade se perverteu de tal maneira, eles de novo, o povo de Deus, os judeus, eles se perverteram de tal maneira que ainda que Daniel, Jó e Ezequiel, acho que está falando para Isaías, né?
Acho que Deus está falando para Isaías e menciona esses 3 nomes, Daniel, Jó e Ezequiel. Ainda que estes 3 homens estivessem no meio dessa cidade, pela justiça deles, eles livrariam somente a alma deles. Nem filhos, nem mulher, nem parentes, como aconteceu com Noé. Porque a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus, não foram os filhos nem a esposa. Foi Noé, e por causa de Noé, Deus estendeu a graça e alcançou os seus descendentes. Mas aqui, quando acho que é o profeta Isaías que está falando, não me recordo do profeta, ele menciona que Daniel, Jó e Ezequiel, se estivessem no meio daquela cidade, nem seus filhos, nem seus descendentes, nem seus parentes escapariam, somente eles. Então veja que o profeta Jeremias está aqui numa situação em que ele traz uma palavra que a nação não está pronta para aceitar. Como eu sempre digo, você vai ouvir uma coisa estonteante, uma coisa antagônica, uma coisa contrária, uma coisa ruim de se ouvir, mas o julgamento não pode partir da sua cabeça. Nós não somos juízes e não fomos chamados para julgar. Eu tenho que ir aos pés do Senhor Jesus, pegar o prumo dele, eu recebi uma palavra, né? Eu vou lá nos pés do Senhor Jesus, pego o prumo dele e trago o prumo dele mediante a palavra que eu recebi. Se o prumo dele disser que a palavra que eu recebi é verdadeira, que vem dele, não adianta eu fugir, não adianta dizer que isso não é para mim, não adianta dizer que eu não me enquadro, porque se eu achar que é para mim ou deixar de achar, a maldição proferida vai me alcançar de qualquer jeito. Eu não posso vencer Deus. Então, meu irmão, o que Jeremias traz aqui é uma palavra arrasadora, uma palavra de destruição, em que o povo não está pronto para ouvi-la. Hoje, a Igreja de Jesus Cristo se encontra iludida com a campanha, com a corrente, com a prosperidade, com os falsos testemunhos, né? Você vê aí nessas rádios, nessas televisões. O que você conquistou depois da fogueira do inferno? Ah, eu era um catador de latinha, agora eu tenho uma empresa, eu tenho 20 empregados, eu tenho 30 carros. É mesmo? Caramba! É mesmo? Que Deus de confusão. Quanto tempo você demorou para montar toda essa empresa? Em 3 meses eu montei. Caramba! Eu fico abismado. Eu não sei se eu digo que isso que é poder de Deus ou se eu digo que isto que é hipocrisia e descaramento. Quem monta uma empresa em 3 meses, depois de ser catador de latinha, sem conhecimento de nada, semi-analfabeto, quer dizer que para montar uma empresa basta ter dinheiro? É ruim, hein? Duvido alguém montar uma empresa só com dinheiro. Duvido! Duvido que alguém monte uma empresa com dinheiro. Duvido, ninguém monta. Você tem que ter conhecimento estrutural, desde a matéria-prima até o produto final. Senão não monta. Então, é um bando de mentira. E as pessoas estão por aí, tudo, né? Acostumadas com esses falsos testemunhos, como se fosse uma loteria. Um dia a minha hora vai chegar. Vai, só que não é a hora que ela espera. Então, é aquela palavra de alto nível, aquela tradição dos falsos testemunhos. Aí Jeremias vem com uma palavra totalmente contrária às avessas de tudo aquilo que o povo estava esperando. Vamos até o verso 16 do capítulo... Ou melhor, vamos ainda seguir com calma. Eu quero levar você ao capítulo 7. Capítulo 7 diz assim: palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá,
vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos, as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos, as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais, matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal, andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos? Sim. Só para continuardes a praticar estas abominações? Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Amém. Então aqui no capítulo 7, você deve guardar com muito carinho esse capítulo 7. Ele será uma resposta para você de muitas coisas que nós já temos feito nesse ministério e de coisas que nós continuaremos a fazer, que é ir para a porta de outras igrejas, né? Claro, a gente não fica lá querendo confusão, portinha, não. A gente dá uma girada no quarteirão para evitar certos tumultos, porque Deus nos mandou alcançar o povo e não disse lugar específico para pisarmos. Mas esse é o nosso trabalho. Então, aqui no capítulo 7, Jeremias vai para a porta do templo. Seriam as igrejas modernas. E na porta do templo, ele começa a pregar. Talvez se fosse hoje, ele podia estar ali distribuindo folheto, distribuindo CD, distribuindo DVD, como nós temos feito. Mas Jeremias tem o que em mãos? Tem em condição. Ele tem a palavra que recebeu do Senhor. E não tem nem como escrever, colocar em pergaminho. Não, ele precisa alcançar uma massa que vem chegando, e ele sabia muito bem que o que ele diria ali para uns e seria transportado por estes a outros. A palavra era muito transmitida mesmo, era de boca em boca. Então Jeremias para onde? Na porta do templo. Imagina, quem está pronto para aceitar algo dessa natureza? Alguém está pronto para aceitar isso? Quem? Eu estou na porta do templo, pregando contra os sacerdotes, contra os príncipes, contra os governadores, contra o povo que vem para adorar, e o povo vai aceitar isso tranquilamente. Aceitaram com Jeremias? Não, mas Jeremias fez o papel que ele tinha que fazer, ele cumpriu a missão dele. Vê que no verso 2 Deus diz: põe-te à porta da casa do Senhor. E depois diz assim: quem vai ouvir, ouve a palavra do Senhor, todos de Judá. É específica ao povo de Deus. Qual é a mensagem? Diz no verso 3, segue: emendai os vossos caminhos. No verso 4, não confieis em palavras falsas. No verso 8, eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Então, qual o objetivo de Jeremias? Alertar aqueles que estão adentrando, alertar a nação, alertar o povo de Deus. Mas o povo quer ouvir isso? Alguém saiu em defesa de Jeremias? Alguém falou alguma coisa em favor de Jeremias? Não, ninguém. Ao contrário, desde o começo Deus já tinha dito para Jeremias: Jeremias, eu te ponho contra os reis, contra os príncipes, contra os sacerdotes, contra os profetas e contra o povo da terra. Jeremias está ali para que aquele povo não fosse sacrificado, e no entanto o próprio povo está contra Jeremias. No verso 16 aí do capítulo 7, eu quero que você observe algo bem interessante. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, não me incomodes,
porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá? E nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este povo, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Arderá e não se apagará. O que nós vemos aqui, nesse capítulo 7, do verso 16 ao 20? Nós vemos que, na verdade, nós pegamos Jeremias em muitos solfejos de intercessão. Durante o texto bíblico, ele profetiza e menciona alguma coisa. Ele profetiza e menciona alguma coisa. O livro de Jeremias está cheio dessas menções pessoais de Jeremias. E de vez em quando ele solta umas intercessões. Chega ao ponto que Deus diz assim, depois dele ir para a porta do templo, Deus diz assim: tu não intercedas por este povo, não faça oração, eu não vou te dar ouvidos. Ou seja, a missão de Jeremias é anunciar um juízo. A missão de Jeremias é levar uma palavra de correção. E muitas vezes, nós, seres humanos, não sei se pelo lado emocional, ou sei lá por que cargas d'água, nós temos essa tendência a sair da nossa missão central. A missão central de Jeremias é juízo. Mas quantos não diriam, não, num juízo sempre cabe uma oraçãozinha, não cabe? Não, não cabe. O ministério de Jeremias é anunciar um juízo. Isto é o ministério de Jeremias. O ministério dele não é interceder. Ele não foi chamado para interceder por ninguém. Muita gente não entende isso. Não, mas pastor, nós não deveríamos orar por essas pessoas que estão aí enganadas, que essas pessoas que estão aí iludidas, esses líderes, se eles se arrependerem, meu irmão, eu nunca vi diabo se arrepender. Tem que entender que as lideranças, elas se tornam tão contumazes quanto o diabo. Me mostra aí um líder que se arrependeu. Eu conheço muita gente do povão, dia a dia, que se arrepende, que reconhece seus erros, mas liderança, eu não conheço ninguém, não. Não conheço ninguém. Liderança a nível de liderar, eu estou falando. Estou falando como Davi se arrependeu, né? Sei lá, outros reis de Israel se arrependeram, mas no que diz a sua vida, não estou falando a nível de liderança não, me mostra a nível de liderança, pessoa que está conduzindo o povo de uma maneira, reconhecer os seus erros e passar a conduzir de outra. É isso que eu estou falando. Isso aí eu nunca vi em lugar nenhum e não espero ver nos meus dias. Eu não tenho essa ilusão. Portanto, sempre que eu penso em Edir Macedo, Valdemiro Santiago, R.R. Soares, Silas Malafaia, Benihim, quem mais? Essa turma toda que tem por aí, quando eu penso nessa gente, eu nunca penso em fazer uma oração por eles. Eu só penso em receber de Deus a palavra de juízo, que é um ministério que Deus já me tem confirmado, e descer a lenha mesmo, quer ouçam, quer deixem de ouvir. É só isso que eu penso. Não penso nem em perder tempo com uma oração. Não perco tempo em orar por ninguém a quem Deus já tenha mandado dirigir uma palavra de juízo. Se Deus mandou dirigir uma palavra de juízo, é porque eles já tiveram a sua oportunidade de arrependimento e não pegaram. Se Deus me mandar orar, Ele não vai me mandar levar a palavra de juízo. Ou uma coisa ou outra. Mas tem uns por aí que às vezes querem ser bonzinho. Talvez que nem Jeremias, que nem Samuel. Samuel vai levar uma palavra de juízo para Saul. Ele diz, ó, Deus já te cortou,
você não é mais rei de Israel, Deus já está em busca de outra pessoa, já tem outra, ele escolheu outro melhor do que você para guiar o seu povo, você não é mais rei. Aí vai para casa e passa a madrugada inteira chorando. Aí Deus vem e diz assim, até quando tu vai me importunar orando por Saul se eu já o rejeitei? Em outras palavras, eu não te dei a palavra de juízo? Como é que eu vou te dar uma palavra de juízo e agora eu vou te ouvir a tua intercessão? Se Deus me tem dado uma palavra de juízo contra essa raça de mercenários que tem por aí, não é para eu perder tempo em oração. Mas se alguém quiser perder, fique à vontade. Eu não perderei. Amém, irmão? Então, aqui no capítulo 7, no verso 16, Deus está dizendo, tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração. Não me importunes, porque eu não te ouvirei. Agora, tem gente que escapa do seu ministério. Deus dá um chamado, Deus dá um ministério, mas a pessoa acha que tem que fazer outras coisas. Não, se Deus me chamar para orar, eu vou orar, acabou a história. Se Deus me chamou para pregar, eu vou pregar. É a palavra de juízo, é a palavra de correção. Não tenho que orar por ninguém. Não tenho que orar por ninguém. Eu tenho que fazer o que meu Deus me mandou fazer. Quantos pedidos de oração na internet? Quantos pedidos de oração por uma série de coisas? Não é o meu chamado, eu não oro. Quando é um caso de uma enfermidade, quando é um caso de uma doença, aí sim a gente ora, a gente traz para a igreja, aí é outra história. Mas quando é uma questão de posicionamento doutrinário, ministerial, pode ter certeza que não contará com as minhas orações. Ao contrário, se já ouviu a voz da restauração e não se enquadrou, se eu tiver que abrir a boca para dizer alguma coisa, vai ser Deus, pesa a tua mão, extermina. É o meu ministério, é o meu chamado. Eu estou de pé, e muito de pé. Até aqui nos tem ajudado o Senhor. Alguma pergunta? Ninguém? Não? Então vamos ver aqui. É uma pergunta da Márcia. Pastor, então poderíamos concluir que o verdadeiro cristianismo é viver somente a Bíblia e a fé? Certamente. O verdadeiro cristianismo é viver a Bíblia e a fé. Então, quando se fala de Bíblia, se fala dos ensinamentos de Jesus Cristo, né? Hoje, para a igreja, o que nós temos que viver é a regra do Evangelho, aonde com o que, melhor dizendo, Jesus Cristo fundou a sua igreja. Para vivermos hoje é a fé na Escritura. E isso o próprio Senhor Jesus disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Crê em quê? Crê nos sacrifícios do Antigo Testamento? Não, ele não mandou ninguém fazer sacrifício. Crê nos seus próprios sacrifícios? Não, ele está falando, se tu crê, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em mim, conforme dizem as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é esse que me ama. Esse, eu e meu Pai viremos, faremos morada nele e tal. Então, viver o Evangelho, a fé na Escritura, nos ensinos de Jesus, é o que se resume do Evangelho e muito bem resumido. Uma pergunta do Rodrigues. Queria saber se existem estilos de louvores que não são aceitos por Deus, tipo louvores em forma de música eletrônica, reggae e louvores que são rápidos. Sim, eu acredito, né? Que veja bem, quando se fala em adoração, caramba, toca um sambinha aí pra gente adorar a Deus. Não tem clima. Eu acho que, pelo menos, eu não consigo adorar a Deus, eu consigo cantar uma mensagem evangélica em forma de samba, eu até canto lá. Agora, para dentro da igreja, eu acredito, e portanto nunca você verá aqui dentro um louvor em forma de samba, porque eu acredito que isso não promove um clima de adoração. Eu acredito que isso não promove um clima de adoração. Eu não quero que confundam que eu estou dizendo que se alguém compor uma mensagem musical de adoração a Jesus Cristo em forma de bossa nova,
em forma de samba, ou seja, não quero dizer quem sou eu para dizer que aquilo foi aceito por Deus ou não. Longe de mim tal coisa. Eu estou dizendo que para o clima de adoração da igreja, um funk não combina, um samba não combina. Eu estou dizendo isso. Não combina e para mim é ponto final. Tá? Agora, dizer que é pecado ou está errado, isso é outra história. Resumindo, para dentro da igreja, esses tipos de músicas não costumam promover um clima de adoração. E o que Jesus quer, quando nós nos reunimos nessa parte de louvor, ele quer um clima de adoração. Então, isso é o que eu penso. Não sou dono da verdade. Aqui, se amanhã, depois Deus colocar outro pastor aqui e me lançar, sei lá para que canto, se ele tiver outra direção, é problema dele com Deus. Mas a minha direção aqui é essa. Hoje aqui dentro da igreja não se canta nenhum louvor que não passe primeiro pela minha malha fina. Se eu não examinar o ritmo dele, se eu não examinar a mensagem contida nele, ele aqui dentro não se canta, né? É o meu ministério, é o meu chamado. Eu procuro fazer o melhor para Deus. Se outros têm outra direção, como eu já fui em igrejas que os louvores, tinha uma pessoa lá que tocava muito bem bossa nova, assumiu o louvor da igreja, e o louvor da igreja era uma igreja batista. O louvor era todinho em bossa nova. Todas as músicas, até aquela música Deus enviou, que é um hino assim, né, clássico. O camarada jogou um ritmo de bossa nova. Qualquer música que você imaginasse, até as músicas do cantor cristão, ele transformou para ritmo de bossa nova e a igreja cantava todo o período de louvor em ritmo de bossa nova. No final do culto, me perguntaram, e aí pastor, gostou da bossa nova? Eu falei assim, com bossa nova eu achei um show. Agora, como adoração, para mim, ficou a desejar. Amém, irmão? Como bossa nova, eu achei um show. A bateria em ritmo de bossa é um verdadeiro show. Mas eu falei, eu não me senti muito livre para adorar a Deus com esses ritmos muito marcantes, aquela bateria excessiva, aqueles ritmos de violão excessivo. Não me senti à vontade. Então, cada um que siga o seu trajeto. Aqui nós temos um trajeto que Jesus costuma tratar comigo. Se ele mandar mudar, ou se ele me der a graça para entender que tem que mudar, eu mudo, mas até aqui nos tem ajudado o Senhor. Uma pergunta de um ouvinte da Espanha, ele diz assim, pastor, perdoa-me por perguntar outra vez, mas é porque só me resta uma dúvida. Quem é realmente o responsável pelo tormento no inferno, já que o diabo não está lá? Muito boa pergunta, né? Essa foi uma pergunta que algumas pessoas estavam conversando na hora do intervalo, e eu não ia voltar a tocar nesse assunto, não. Mas o que acontece? As pessoas, né, quando eu era criança, talvez alguns de vocês, que criados no catolicismo e no espiritismo, nós achávamos que o seguinte, cuidado, não mente, não faz coisa feia, porque senão Deus vai te jogar no inferno. Se você jogar no inferno, o diabo lá vai te torturar. Né? Aquelas historinhas de criança que a gente ouvia. Ou seja, nós nos criamos com a ideia, com o trauma de que a causa do tormento no inferno é o diabo. Tipo assim, lá está o diabo, né? Cercado de súditos, sentado num belo trono, com um cetro na mão, uma coroa na cabeça. Essa é a imagem que a gente tem desde a infância da posição do diabo. Uma imagem que nunca existiu, jamais existirá. No inferno não é o diabo que causa tormento. A Bíblia diz que a parábola do rico e do Lázaro, que o rico, não por ser rico, né? A Bíblia não diz que era por ser rico, mas aquele rico foi lançado no inferno e lá estava em tormento. Aonde na parábola aparece Satanás? Aonde na parábola é citado algum demônio? Aonde na parábola é citado um tridente? Que às vezes a pessoa tem a ideia que o diabo está lá no inferno espetando as pessoas com um tridente, né? Essa imagem eu tinha quando eu era criança, criado no catolicismo e no espiritismo. Aonde que a parábola mostra isso? O que nós entendemos de tormento no inferno é a ausência da graça de Deus.
a ausência da graça de Deus, aquele fogo que fala, onde o fogo não cessa de queimar, fogo é símbolo do juízo de Deus, fogo é símbolo da ausência da graça de Deus, fogo é símbolo de tormento. Também tem outros significados, mas esse é um deles. Então, no inferno não tem nada de diabo. Ao contrário, os irmãos estavam lembrando as passagens de Apocalipse, que nem fala de Satanás ser lançado no inferno, mas que ele será sim lançado diretamente no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, considerando esse detalhe aí, que a minha memória não busca lá muito bem, considerando esse detalhe, dá para entender que o diabo nunca pisou e nem nunca pisará no inferno. Dá até para entender isso. Agora, o tormento no inferno não é causado pelo diabo, é causado pela ausência da graça de Deus. Outra coisa que eu creio não está escrito, eu apenas creio. Eu creio que quanto mais as nossas memórias, e elas nos acompanharão eternamente, tanto dos salvos quanto dos condenados, as nossas memórias nos acompanharão. Então, lá na eternidade, eu salvo, uma vez salvo, Jesus vai me trazer um galardão, e eu saberei de que é aquele galardão, porque as minhas memórias estão sendo avivadas quando Jesus disser, isso aqui é pelaquela obra que você realizou, isso aqui é pelaquela palavra que você entregou, isso aqui é pelaquilo que eu te mandei fazer. Então as minhas memórias estarão ativas lá na eternidade como salvo, porque se eu vou ser galardoado, eu preciso saber do que eu estou sendo galardoado, e a Bíblia diz que nós receberemos galardões. No inferno também, condenado, as nossas memórias nos acompanham. O rico da parábola, ele diz, pai Abraão, peça que Lázaro refresque a minha língua, tal. Mande um dos mortos ir até a minha casa, porque eu tenho 5 irmãos. Mande, e eles estão vivendo da mesmo jeito que eu, eles vão acabar vindo para cá, para esse mesmo lugar. Então aquele homem condenado lá no inferno, ele tem memória do que ficou para trás. Então veja bem, aí é que se tornam os tormentos. Vocês veem que aquilo já é um motivo de tormento para o camarada. Eu tenho 5 irmãos que vivem igual a mim, ele já está se atormentando ali, e a graça de Deus não lhe dá mais nenhuma esperança. Então veja aqui, e se eu pegar um desviado, o camarada é um desviado, morreu desviado, foi lá para o inferno. Quando a memória dele diz assim, caramba, eu estive dentro da igreja, eu tive Bíblia na mão, eu ouvi que Jesus é o Salvador, eu ouvi do sangue de Jesus, eu falei língua estranha, eu curei enfermo, eu expulsei demônio, eu profetizei, eu preguei, eu tinha uma igreja, eu cantava no coral, eu tocava na igreja, mas eu nunca levei a coisa muito a sério. Olha o tormento deste homem. Então, não está escrito isso, eu creio que tantas quantas mais forem as nossas memórias a respeito das oportunidades que abandonamos, que não seguramos nessa terra, tanto maior será lá o nosso tormento. Não está escrito, eu apenas creio. Não prego, justamente como doutrina, por quê? Porque eu apenas creio, não tenho como provar. Mas creio, posso crer sem alterar a doutrina? Posso, então eu creio. Então, no inferno, os tormentos não são causados pelo diabo, não são causados por demônios. Serão causados pela ausência da graça de Deus e, creio eu, pelas nossas próprias recordações. É uma pergunta do Bartô, de Valência, da Espanha, que diz assim, pastor, aquela passagem em Atos de Filipe e o eunuco que foi batizado, termina dizendo que Filipe foi arrebatado e o eunuco não ouviu mais. Mas Filipe achou-se em Azoto e por onde passava evangelizava as cidades até Cesareia. Esse arrebatamento foi algo espiritual ou somente uma expressão dizendo que Filipe seguiu rapidamente o seu caminho e por isso já não o voltaram a ver por ali? Certo. Eu acho que está na hora da gente abrir uma igreja na Espanha, né, irmão? Quem vai? Brasil espanhola? Então, irmão, veja bem. Essa aí é uma pergunta interessante de alguém que está meditando na Escritura. Dá para perceber que a pessoa está lendo Bíblia, está meditando na Escritura, né?
E sem isso ninguém vai a parte alguma, porque o Salmo número 1 diz: bem-aventurado que medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros, enfim. Então o que acontece aí? Ali é muito óbvio, né? Muito óbvio não seria a coisa muito certa de se expressar, mas dá, com um pouco mais de calma sobre o texto, dá para se chegar à conclusão de que Felipe realmente sumiu da presença do eunuco, corpo, roupa e tudo que tinha direito. Ele sumiu completamente. Dali, achou-se em Azoto, uma cidadezinha muito longe. Dali, daquele lugar, né, olhando no mapa, dali daquele lugar onde ele se achega ao carro do eunuco, para onde ele é encontrado, meu irmão, depois, é muito chão. Detalhe que diz que o eunuco diz: eis a água, o que impede que eu seja batizado? Não, é lícito se creste de todo o coração. Não, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Ah, então vamos lá, tem água ali. Foi lá, batizou. Quando ele foi batizado, a Bíblia diz que ao sair da água, o eunuco não viu mais Felipe. Entendeu? Então ele sumiu imediatamente. E aí o eunuco, diz a Bíblia que ele seguiu regozijando, não só pelo batismo. Não foi só pelo batismo, mas porque ele procurou. Ué, cadê o cara que me batizou? Assim que ele deitou a água ali, desceram a um riacho, não sei. Quando ele sai da água, quando ele mal vai limpar os olhos, que ele tenta ver, cadê? Não vê mais ninguém na frente dele. Para onde foi o cara? Imagino que ele deve ter procurado na carruagem, atrás dos cavalos, não viu o camarada. Então dá a entender que ele foi de corpo e tudo arrebatado, né? Isso acontecia também com Elias. Elias também era de corpo arrebatado e ia de um monte para o outro. Lembra que quando Elias falou para um capitão lá: ó, eu vou me apresentar a Acabe. Aí o capitão diz assim: mas que mal fiz eu? Se eu for lá e der essa notícia para o rei, ele está te procurando, ó, não é de hoje. Se eu der essa notícia para o rei, vai que o Espírito de Deus te pega e te leva para outro canto. Aí ele não vai te achar, ele vai me matar. Aí Elias diz assim: não, pode ir lá dar notícia. Em outras palavras, o Espírito Santo não vai me levar para canto nenhum. Então o homem sabia que o Espírito Santo passava que nem um vento e levava Elias para outras bandas bem diferentes. Então aquele arrebatamento, o de Felipe, o de Elias, é um arrebatamento real, literal, de corpo, e não só uma expressão espiritual. Uma pergunta da Márcia. Ela diz assim: pastor, um dia o senhor comentou que as igrejas antigas se ajuntavam em cavernas para cultuar o Deus verdadeiro. Então, poderíamos dizer que as verdadeiras igrejas hoje em dia estão em oculto, vindo das igrejas atuais? Onde podemos cultuar o verdadeiro Deus hoje em dia? Não, veja bem, aqueles irmãos que se escondiam para cultuar, e para cultuar de várias formas, cultuar com louvores e cultuar com o ensino e a pregação da palavra. Tudo isso são formas de culto. Nós cultuamos a Deus com louvor, com oração, com ensino, com pregação. Tudo que nós fazemos para edificação de vidas, para honrar Deus dentro dos seus princípios, da sua regra do Evangelho, tudo isso é para Deus uma forma de culto. Ao contrário do que eu já vi muitas pessoas confundirem, tá? Então tudo isso é uma forma de culto. Então quando aqueles irmãos lá do passado estavam nas cavernas, é porque eles eram verdadeiros. Estão ali procurando levar ensinos, estão ali com uma doutrina verdadeira, mas o que nós não podemos esquecer é que tinha muita gente que se dizia cristão, existiam várias organizações, vários grupos já selecionados, formados, também rotulados de igrejas, mas que não tinham nenhum problema com as autoridades. Esses outros grupos também existiam,
Porque eles diziam, não, nós também seguimos as ordens do imperador, nós também seguimos as ordens de Nero. Então eram já igrejas corrompidas desde o começo. Quando a Igreja Católica Apostólica Romana surge, ela não se baseou em uma igreja fiel, verdadeira, temente. Não, ela veio e encampou-se sobre uma igreja já caída e degenerada. Não foi sobre uma igreja fiel. É impossível alguém implantar a infidelidade em cima de uma base de fidelidade. Não faz junção, não combina. E a Igreja Católica, ela se repousou justamente sobre uma base já de infidelidade. Como o Apocalipse fala, a meretriz, que foi o quê? A base ruída do Evangelho que deu origem à aliança política e se transformou em Igreja Católica Apostólica Romana. Aí o título recai sobre essa organização aí chamada a meretriz, Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. Então, a pergunta ali dizia, me aviva a minha memória. Ela diz assim, um dia o senhor comentou que as igrejas antigas se ajuntavam em cavernas para cultuar... Legal, lembrei. Então, veja bem, isso aí, o fato de estar numa caverna, não quer dizer que hoje as igrejas verdadeiras estão em oculto. Não, ao contrário. Esses irmãos que estavam nas cavernas saíam pelas cidades e se diziam sobre eles, esses que transtornaram o mundo chegaram também até nós. Isso aqui não recai como uma simbologia, a Bíblia não mostra isso. Eles estão em oculto, sim, mas eles se revelam. Eles apresentam-se, né? Até mesmo porque Jesus falou, aquilo que eu vos digo ao pé do ouvido, apregoai aos telhados. Então eles se reuniam como uma forma de adoração, de ensino, mas depois eles saíam, como Jesus tinha dito, ide por todo mundo. Então a igreja verdadeira não é a que se esconde, a igreja verdadeira é a que se mostra. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Esse é o conceito que Jesus tem sobre a sua igreja, que ela tem que se mostrar. Agora, eles se reuniam para dar uma escapadinha da perseguição, se reuniam em cavernas, em cemitérios? Sim, mas não ficavam só lá. Lá eles eram edificados, buscavam, Deus se manifestava, Deus revelava, Deus dava a direção e eles saíam das cavernas e dos sepulcros e iam para as cidades que Deus assim determinava. Amém, meu irmão? Então era isso que acontecia. Só alguma pergunta para nós encerrarmos? Temos lá. Quando o senhor falou que Filipe foi arrebatado, ele apareceu em outra cidade. O nome certo seria arrebatamento ou translado? Como é que é a última questão? Ele seria transladado ou foi arrebatado? Veja bem, nós não costumamos fazer muita diferença dessas duas palavras. Quando nós vemos elas na Escritura, nós tratamos da mesma ação. Por exemplo, diz que Enoque andou com Deus. E não diz que Deus o arrebatou, mas Deus o trasladou. E nós olhamos e chegamos à conclusão. O que Deus fez com Enoque? Tomou para si, trasladou. Nós hoje, modernamente, a gente chama isso de arrebatamento. Alguns até criticam, mas a palavra arrebatamento não tem na Bíblia. Eu digo, nem a palavra tupirani, no entanto eu sou um pregador do Evangelho. Não é verdade? Então, eu não tenho que me prender. Existe um idioma que abrange o mundo todo. O camarada quer que uma palavra esteja na Bíblia. Não vai existir arrebatamento. Por quê? E a palavra arrebatamento não está na Bíblia. É mesmo? Só por isso? Caramba, que mente criativa. Então, nós não vemos diferença, irmão, sobre essa palavra arrebatamento, né? Que no dicionário ela se explica, e trasladação, também no dicionário ela se explica. E no contexto bíblico nós acabamos vendo que a ação realizada por Deus, quando ele diz trasladou e quando ele diz arrebatou, ela acaba sendo a mesma coisa. Por exemplo, Deus trasladou Enoque. O que Deus fez com Enoque?
tomou para si. Levou Enoque para o céu. Não foi isso? Aí vem João lá em Apocalipse e diz assim: no dia do Senhor eu fui arrebatado, trasladado. Tem muitas versões bíblicas, né? Então, vamos usar essa, arrebatado. Mas de arrebatamento não tem na Bíblia, mas ele diz que foi arrebatado. Então, o que aconteceu com ele? Ele diz que chegou ao ponto de contemplar o trono de Deus, a glória de Deus, a questão do cordeiro, a simbologia do cordeiro, os 24 anciãos diante do trono. Então, aonde foi parar João arrebatado? Lá no céu. Aonde foi parar Enoque trasladado? Lá no céu. Embora que o dicionário possa apresentar a diferença entre as duas palavras, na Bíblia nós vemos a ação de Deus ser igual. Então, a gente segue viagem. Amém? Encerramos então? Mais perguntas? Tomara que não. Eu já esqueci um bocado das coisas. Vamos ficar por aqui então, vamos encerrar em nome de Jesus.